Você já esteve ao lado de uma mulher e, mesmo em silêncio, sentiu que havia algo a mais no ar? Como se, por trás de cada olhar, cada movimento, houvesse uma tensão escondida, uma vontade mal disfarçada, um desejo que ela mesma não ousava revelar. Pois é, o problema é que o homem comum ignora esses sinais. Ele espera que a mulher diga tudo com palavras, enquanto ela grita com gestos, silêncios e contradições. E quando ele finalmente percebe, já é tarde demais. Eu vivi isso na pele. Já estive cercado por mulheres que pareciam neutras, desinteressadas, frias até. Mas, por trás da postura racional, existia um jogo psicológico onde o desejo dela se escondia nos detalhes. Foi o estoicismo que me ensinou a observar com atenção, sem pressa, sem ansiedade. Porque o desejo feminino raramente é direto. É sutil, estratégico, muitas vezes inconsciente. E apenas um homem centrado, que não é escravo do próprio tesão, consegue perceber quando está sendo desejado em silêncio. Ela não vai dizer que quer você. Vai testar sua inteligência. Vai ver se você entende quando ela se aproxima sem motivo, quando te provoca sem tocar, quando te observa disfarçadamente enquanto finge que está no celular. Vai tentar manter o controle, mas o corpo dela sempre entrega antes da boca. O problema é que, se você estiver viciado em correr atrás, em mendigar afeto, em reagir como um adolescente carente, vai ignorar completamente esses sinais e perder a mulher que estava pronta para se entregar. O homem estoico não reage por impulso. Ele observa, espera, analisa. Ele não é movido pelo desejo, mas pela clareza. Ele entende que mulher nenhuma entrega o desejo de bandeja. Ela se envolve emocionalmente com quem a surpreende. Com quem impõe presença. Com quem, mesmo sem tocar, a faz sentir que está diante de um homem que se basta. E quando você percebe esses sinais ocultos, quando enxerga o que os outros ignoram, você joga o jogo dela e melhor do que ela. Neste vídeo, eu vou te mostrar 3 sinais que as mulheres deixam escapar quando estão secretamente atraídas por você. Sinais que você provavelmente já viu, mas nunca soube interpretar. Fique até o final, porque depois de entender isso, você nunca mais vai ser o cara que vive implorando por atenção. Vai ser o homem que desperta o desejo e mesmo em silêncio. O primeiro sinal, a atenção disfarçada. Ela não olha diretamente nos seus olhos por muito tempo, mas também não desvia por completo. A mulher que está interessada secretamente se comporta como uma espiã, o observa sem ser vista, testa sua reação enquanto finge desinteresse. Esse é o primeiro sinal, o olhar disfarçado, aquela atenção indireta que parece inocente, mas está carregada de intenção. Ela presta atenção em como você fala, em como se movimenta, em como lida com os outros. Você sente que está sendo observado, mas não tem certeza. E é justamente aí que o jogo começa. O homem comum ignora esse tipo de sinal. Ele está tão focado em impressionar, em falar demais, em ser validado, que não consegue perceber o mais sutil. Mas o homem estoico sabe que o que não é dito, o que está no subtexto, é onde mora o verdadeiro interesse feminino. Ele não busca aprovação, ele lê o ambiente. E quando percebe esse olhar escondido, ele não se apressa. Ele espera. Porque ele sabe que a mulher quer ser descoberta e mais não exposta. Esse tipo de atenção é involuntária. A mulher olha para você quando você não está olhando. E quando você percebe, ela já desviou. Isso não é acaso, é instinto. Ela está avaliando se você é um homem de valor, e o valor masculino não está na beleza, está na postura. Ela quer saber se você é capaz de liderar, de se manter calmo, de não ser escravo da sua vontade de agradar. O homem que tem autocontrole não entrega a carência. Ele não age feito um cão abanando o rabo para qualquer sinal de gentileza. Ele se mantém em pé, sólido, mesmo diante da curiosidade feminina. Porque ele entende que o interesse dela é um teste. Ela quer ver se ele se dobra, se ele se vende. E cada vez que ele se mantém no eixo, ela se atrai ainda mais. Por quê? Porque ele é raro. E o que é raro, é cobiçado. A maioria dos homens pensa que precisa correr atrás, mandar mensagem, fazer graça. Errado.
A mulher que presta atenção em você sem declarar isso está pedindo algo, presença, não desespero. Ela quer sentir sua energia, a firmeza da sua respiração, o peso do seu silêncio. Se você está inteiro, ela vai se aproximar. Se você estiver carente, ela desaparece. O desejo feminino não responde à necessidade. Ele responde ao poder. É aqui que o estoicismo entra com força. O domínio do desejo começa quando você percebe que não precisa retribuir toda a atenção. Não é porque uma mulher te olha que você tem que responder. Você precisa avaliar também. O homem estoico não se deixa levar por elogios, olhares ou promessas. Ele avalia com frieza e coragem. E isso é magnético. Porque ele se coloca no topo não como um narcisista, mas como alguém que conhece o próprio valor. No fim, o primeiro sinal está ali, quieto, escondido. Mas só quem aprendeu a dominar a si mesmo consegue percebê-lo. Se você ainda vive refém da validação feminina, vai continuar cego aos convites mais sutis. Mas se você se torna sólido como uma rocha centrado, disciplinado, calmo, então você verá tudo. Porque quem domina o próprio fogo interno, ilumina o que os outros não conseguem ver. O segundo sinal, o corpo dela fala antes da boca. Não importa o que ela diga. O corpo sempre fala antes das palavras. E quando uma mulher sente desejo, admiração ou curiosidade por um homem, o corpo dela entrega. O segundo sinal oculto está nos gestos involuntários. Ela ajeita o cabelo quando você chega, toca os próprios lábios quando te escuta, cruza e descruza as pernas com frequência, expõe o pescoço enquanto ri. São ações sutis, mas que revelam muito mais do que um simples oi. Esses sinais não são planejados. São respostas biológicas à presença masculina. A mulher que sente algo começa a exibir pequenos convites disfarçados e tudo isso ocorre abaixo da consciência. Ela se inclina levemente quando você fala, permite toques leves no braço, fica mais tempo do que o necessário ao seu redor. Mas atenção, isso não é garantia de que ela vai se entregar. É apenas a faísca. O homem que se precipita, apaga o fogo. O que observa com sabedoria, alimenta a chama. Um homem estoico não se deixa levar por um decote ou um sorriso. Ele observa os sinais, mas permanece no controle. Porque ele entende que o verdadeiro poder está em saber que poderia, mas não precisa. Ele não reage, ele escolhe. Quando vê o corpo dela se moldando à sua presença, ele mantém a postura firme. Ele não cede à tentação imediata. Ele deixa que ela se entregue pelo desejo, e não por piedade ou manipulação. Enquanto muitos homens correm para impressionar, o estoico espera que ela demonstre com atitudes que está realmente disposta a sair do jogo de encenação. E o corpo é o primeiro passo. Mulheres podem mentir com palavras, mas dificilmente mentem com o corpo quando estão emocionalmente envolvidas. A proximidade excessiva, o riso fácil, a atenção exagerada são expressões do desejo que ela tenta esconder, mas que escapam. E o homem sábio enxerga o que os outros ignoram. A mulher que está interessada secretamente começa a cuidar da aparência ao seu redor, mesmo sem dizer nada diretamente. Ela se perfuma mais. Se arruma. Reaparece com uma postura mais sensual. Tudo isso sem declarar interesse. Porque, no fundo, ela quer que você note, mas sem força-la a expor sua vulnerabilidade. Ela quer ser escolhida, não desmascarada. E o homem estoico respeita esse processo com paciência e estratégia. Não se trata apenas de sexo. Trata-se de poder. A mulher quer saber se você é o tipo de homem que se descontrola diante de um corpo bonito ou se é aquele que enxerga além da pele. Aquele que busca mais que prazer momentâneo. Aquele que constrói padrão de vida elevado, que tem ambição, postura e mentalidade de líder. Porque é esse tipo de homem que ela realmente deseja, mesmo que jamais admita. E aqui está o ponto: o homem que domina seus impulsos também domina o ambiente. Ele não se masturba diante de qualquer fantasia. Ele não implora por atenção. Ele trabalha, constrói, melhora sua vida, seu físico, sua mente e sua conta bancária. Porque sabe que mulheres naturalmente gravitam em torno de quem possui propósito e abundância.
O corpo feminino reage a esse tipo de energia. E quando ela sente isso em você, o corpo dela se entrega antes mesmo que ela perceba. O terceiro sinal, ela te testa sem você saber. Quando uma mulher sente algo por você, ela não entrega seu interesse de forma direta. Ao invés disso, ela testa. Testa sua mente, sua calma, sua paciência. E faz isso de forma quase inconsciente. Pode parecer que está distante, fria, ou até debochada. Mas esse comportamento não é rejeição, é análise. Ela quer saber se você é diferente dos demais. Quer descobrir se você se desestabiliza fácil. Se corre atrás. Se é fraco diante de provocação. Esses testes são os filtros invisíveis. E todo homem que se propõe a crescer, construir uma vida acima da média, será testado emocionalmente por uma mulher em algum momento. Ela cancela encontros de última hora, responde com ironia, desaparece por uns dias e observa. Não apenas o que você fala, mas como você reage. O que ela realmente quer descobrir é: esse homem tem domínio sobre si mesmo ou é mais um desesperado por atenção feminina? O homem estoico, nesse momento, sorri por dentro. Ele não entra em pânico. Não envia mensagens impulsivas. Não tenta se justificar ou exigir explicações. Ele entende o jogo, mas não joga. Ele permanece focado no próprio caminho, sabendo que a mulher certa vai se alinhar com sua energia e não tentar arrastá-lo para o drama. Ele não se rebaixa. Ele se valoriza. Porque entende que, se ela sente algo, mais cedo ou mais tarde, ela vai voltar. E quando voltar, encontrará um homem ainda mais forte. Esses testes revelam o que ela ainda não está pronta para dizer: estou começando a gostar de você, e isso me assusta. Ela tem medo de se entregar, medo de perder o controle emocional. Então cria barreiras emocionais, provoca reações. E se você cair nessas armadilhas, ela perde o respeito. Mas se você permanece sereno, ocupado com sua evolução, ela te vê com outros olhos. Você se torna diferente. Inacessível. Misterioso. Desejável. O autocontrole, para o homem moderno, é uma das formas mais poderosas de sedução. Enquanto muitos se perdem em jogos de carência e validação, o estoico eleva seus padrões. Ele entende que amor sem respeito é apenas apego disfarçado. E respeito nasce da firmeza emocional. Ela vai tentar te desestabilizar, mas só porque quer ver se pode confiar em você. Não como namorado, mas como homem. Como líder da própria vida. E isso muda tudo. O homem que tem controle sobre suas emoções não é facilmente manipulado. Ele não se deixa levar por sexo fácil, nem se desespera por mensagens visualizadas e não respondidas. Ele está construindo. Ele está crescendo. Ele está vencendo. E sabe que mulheres de verdade, aquelas que realmente têm valor, reconhecem esse poder silencioso. Porque elas também estão cansadas de homens fracos. E quando ela encontra um homem que resiste, ela se entrega sem precisar de palavras. Esse é o verdadeiro segredo por trás do teste emocional feminino. Ela não quer um homem perfeito. Ela quer um homem inabalável. Um que não mude seu tom de voz quando contrariado. Um que não se anule para agradar. Um que, mesmo diante de um corpo nu, saiba dizer não se isso significar perder a própria dignidade. E esse homem, esse raro e admirado homem, é o que ela deseja em silêncio. Testa, desafia e, no fundo, torce para que ele não caia. No fim das contas, os sinais estavam ali o tempo todo. Mas poucos homens têm olhos treinados para ver. Não se trata de decifrar olhares, palavras ou joguinhos. Trata-se de entender a natureza humana por trás do silêncio, do orgulho e das máscaras emocionais. A mulher que sente algo por você não vai declarar guerra ou escrever poesias, ela vai se esconder, testar, medir e tentar entender se vale a pena sair da fortaleza emocional em que vive. E isso só acontece quando ela enxerga um homem que se diferencia na multidão. O homem estoico não vive para agradar, não responde com pressa, não se dobra diante do medo de perder. Ele observa. Ele lidera com calma. Ele caminha em silêncio,
enquanto os fracos gritam por atenção. E nesse silêncio, ele se torna perigoso. Porque ele não precisa correr atrás de amor, ele se transforma em alguém por quem o amor corre atrás. Um homem que se torna raro, não por fingir frieza, mas por viver com propósito, honra e disciplina. Você percebe agora? As mulheres não querem apenas homens bonzinhos, elas querem homens que sejam uma referência. Que tenham uma vida que vale a pena ser vivida. Que tenham controle emocional e clareza de propósito. Que saibam o que querem e que saibam dizer não ao que não merecem. Um homem que se respeita convida respeito. E esse respeito é o que transforma a admiração em desejo, e o desejo em conexão verdadeira. Não é sobre ter sorte com mulheres. É sobre construir uma versão de si mesmo que se torne inegável. Isso exige esforço, leitura, reflexão, dinheiro no bolso, clareza no olhar, e postura de quem não negocia a própria dignidade. Porque no fim, elas sentem. Elas percebem. Elas sabem quando estão diante de um homem qualquer e quando estão diante de um homem que elas não conseguem esquecer, mesmo tentando. Então, se você quer que ela te note, comece por você. Cuide do seu corpo, domine sua mente, fortaleça sua base financeira. Porque nenhuma mulher resiste a um homem que tem padrão, clareza e uma vida tão bem construída que ela deseja fazer parte não para liderar, mas para acompanhar. Essa é a verdadeira sedução, tornar-se tão inteiro que o mundo inteiro começa a se reorganizar ao seu redor. E agora que você entendeu os sinais, a pergunta que fica é: você vai continuar sendo um homem comum? Ou vai se tornar aquele que ela observa em silêncio, admira à distância e deseja em segredo? Se essa mensagem fez sentido para você, se abriu seus olhos e te fez enxergar o jogo sob uma nova perspectiva, então inscreva-se no canal agora. Curta este vídeo, porque isso mostra que você é parte da minoria que pensa diferente. E comenta aqui embaixo qual desses sinais você já percebeu em alguma mulher. A sua experiência pode despertar outros homens. E juntos, elevamos o padrão.